Parabéns, Rodrigo. Excelente palestra. O doutor Rodrigo disse que daqui a pouquinho ele volta, ele teve que atender um telefonema lá no servidor. Bem, parabenizar, né, os três palestrantes. As palestras foram maravilhosas. E eu acho que agora a gente pode fazer um debate aí até caloroso demais, porque com todas essas novidades aí que foram colocadas. Ah, que bom que o doutor Rodrigo voltou. Oi, Lu, desculpa, estou de volta. Pode assumir, doutor. Não, imagina, pode continuar, a gente vai junto. Tá bom. Então, assim, excelente palestra, né? Você vê que cada uma trouxe informações, assim, super pertinentes. Quando a gente fala de história, geralmente as pessoas não gostam muito de ouvir, né? Mas para a gente falar dessa evolução, esse rumo que a intervenção tomou dentro da medicina, o impacto clínico do que nós temos hoje, do que os intervencionistas fazem dentro de sala e os desfechos. Vejam só a importância de se observar melhor um estente que antigamente ficava subexpandido, porque também não se sabia, não se entendia a importância dele estar bem aderido às paredes da artéria, né? Essas tecnologias novas, robóticas, que vão potencializar, talvez, dependendo também do quanto que foi investido em cima disso, atender lugares remotos, onde a gente sabe que tem lugar que não tem intervencionista, tanto que nós temos o doutor Benjamin, que vai ser o segundo intervencionista lá em Santarém, né? Não é isso, doutor Rodrigo? Então, Ele teve que voltar para a sala. isso, Mesmo procedimento aqui. tá. E a gente também viu aí o impacto das tecnologias que o Rodrigo trouxe, né? Integração, e a gente observa que as integrações das imagens, tanto de TC e RM, ela não vem simplesmente como um subsídio imaginológico, né? Ela vem também com enriquecendo a qualidade de vida do paciente pós-procedimento, porque a partir do momento que você utiliza menos contraste, você poupa também o rim do paciente, trazendo benefícios e qualidade de vida. Então, eu vou passar a palavra para o doutor Rodrigo e eu tenho perguntas aqui, tenho um monte de fazendo anotações, que era tudo que a gente se delicia, né? Que a gente gosta do que faz. A palavra é sua, doutor Rodrigo. Rodrigo, parabéns pela aula, excelente explicação para a gente que às vezes está ali coloca a mão no paciente, às vezes a gente não percebe o que está em volta nosso, né? Toda a tecnologia. E foi legal ver a disposição que a Lu colocou às aulas e a sua culminou aí numa parte muito importante para a gente e para a gente valorizar também os engenheiros, né? Temos aí dois engenheiros com a gente, mecatrônico, o Rodrigo, engenheiro eletrônico, o PEC. Então, são profissionais brilhantes e que estão cada vez mais integrados com a gente. E a gente vê a cardiologia intervencionista, a radiologia intervencionista em constante evolução. Então, o Maurício passou aí um pouco da história, dos primeiros stents, a angioplastia por balão, o Benjamin também fez um apanhado, e hoje a gente já está falando de inteligência artificial, de robótica. Então, eu acho que essa integração com os engenheiros e todos os profissionais de todas as áreas vai ser muito importante para a gente. Tá? Sempre lógico, né? Pensando no fazer um exame menos invasivo, trazer menor radiação, menor uso de contraste, prezando uma segurança para o doente e trazendo um bom resultado e sabendo usar a tecnologia. A gente tem bastante contato com o PEC, eu tive durante a residência no INCOR, e a gente vê como eles conhecem o produto que trabalham, que produzem, que vendem. Então, a gente brincava que o PEC sabia mais de Aivos que alguns chefes nossos no INCOR. Então, essa integração é muito boa para a gente aprende com eles. E que bom que está tendo esse rumo, porque uma coisa que às vezes incomoda a gente faz uma angioplastia brilhante, e aí você vê o tempo de radiação que você levou, quantidade de contraste que recebeu o doente. Então, e aí você começa a se questionar, será que foi bom aquilo? A gente está entrando agora em CTO, né? Então a gente está abrindo
oclusões crônicas que antes nem se mexiam e agora a gente está entrando nesse território e aí recebendo cada vez mais radiação, mais contraste para o doente. Então, eu acho que a tecnologia vai ser muito importante. Eu acho que não sei se tem mais algum comentário, Lu. Podemos ir para as perguntas? Podemos ir para as perguntas. Deixa eu só fazer um adendo. Se os nossos participantes, né, que estão assistindo, tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui para a gente vai estar vendo a viabilidade a gente está apresentando. Talvez não todas, mas algumas a gente vai conseguir estar respondendo, tá? Então, por favor, se vocês têm perguntas, pode começar a colocar aí para a gente. Perfeito, perfeito. Peck e Lu também, que estão de painelista, se quiserem aportar É, alguma coisa. eu só queria falar que ultrassom, conhecimento, acho que realmente a inteligência artificial, para mim, eu fico perguntando se ela vai estar à nossa frente, né, do nosso lado ou atrás. Em que ponto que vai ficar, né? É questão de ética. Mas eu vejo a medicina muito parecida com o chat GPT. Quer dizer o seguinte, você vai ter que começar a ter equipamentos que vão interrogar as imagens. Você pode meio que eu imagino que você pode perguntar para a máquina, ou que a máquina faça sugestões para você, como que nem o Rodrigo mostrou agora, né? Ele vai ali mostrar para você que aquele stent está mal posto ou não, né? Mas aí você começa dá para a gente começar a pensar em coisas um pouquinho mais longe. Tá, eu estou vendo que ele está mal posto, mas eu tenho uma placa assim, quer dizer, a própria máquina vai te ajudar a dizer se realmente uma redilatação ali, vamos dizer assim, vai fazer efeito ou não. E aí ele vai começar também a pegar o histórico do próprio paciente que ele vai analisar e vai te conduzir ao que você pode fazer de conduta ali. Então não vai depender mais só da gente analisar uma imagem e a conduta que eu teria. Você vai ter, né, auxílio dentro de sala para poder trazer realmente o melhor tratamento do paciente. Que a gente, né, por mais que a gente tenha tecnologias, pega, por exemplo, uma coisa simples que vai ser feito, você faz, tem que confiar naquele método que você fez, dá um resultado ali, você fica e agora. Trato, não trato, você tem que quase ligar para o cardiologista, quanto tempo esse cara internou algumas vezes, então você tendo um equipamento que te ajude a interrogar isso de uma maneira mais ali, instantânea, eu acho que vai ficar muito melhor. E aí, como o Rodrigo também trouxe, né? O próprio Maurício trouxe questão de estudos, né? Você também vai ter, eu acho que a transmissão de conhecimento, de estudos e de evidência clínica vai ficar muito mais robusta. Porque hoje você pega um braço aqui, um braço ali, você reestuda isso. Então, o tempo de resposta para você evidenciar alguma coisa que ela tem, que ela é útil ou não, eu ainda acho que é um pouco lento para a evolução que a angioplastia está tomando. Vai ter uma inteligência artificial que vai talvez pegar mais dados e te dar uma resposta muito mais rápida, meio que, né, ó, baseado no conhecimento que eu tenho, eu acredito que isso é isso, tal, esse resultado. Então, acho que a gente vai realmente aí se dedicar com coisas mais que realmente faz mais sentido. De novo, voltando à apresentação do Rodrigo, se a máquina já te dá um monte de coisa, a gente vai ter que dedicar o nosso tempo a pensar em outros métodos, outras técnicas que a gente ainda nem sonha em fazer. É isso. Um pouco Perfeito. como a Cris fala, assim, Só complementando, por isso que a minha função até foi criada dentro da empresa, né? Eu fui application por quase 5 anos e estou com já quase 5 anos também, 4 anos e meio aí como líder clínico, onde o que eu faço hoje é um acompanhamento, porque não adianta a gente vender o equipamento e dar o treinamento e virar as costas. Então, esse suporte, desenvolvimento da aplicação na prática, inclusive a gente colocando trabalhos científicos, né? Eu já tenho aí 8 trabalhos científicos e tem vários aí, inclusive de CTO, onde a gente consegue usar uma dose de radiação muito baixa. Isso é muito importante, né? Então, a gente não só ter a tecnologia, mas auxiliar no uso. É por isso que eu trabalho sempre aqui compartilhando meu contato com todo mundo que usa equipamento da GE, onde a gente possa dar um suporte aí. você vê, é a tecnologia acompanhando a técnica. Né?
CTO ainda está extremamente, acho que tem máquinas aqui que já estão te ajudando a menos perfis, a sugestões de caminho. Olha como está diferente, né? Você for analisar, teve uma palestra aqui sobre história. Você vê, tempo que demorou lá no começo para alguma coisa evoluir, e hoje está evoluindo, cada ano tem uma novidade. E Exponencial, né? era muito mais Inicial. técnica, né? Menos produto. A gente chega no TCT e você vê que 80% dele é focado em evidência e técnica. Ninguém estava ali para apresentar, esse produto aqui é lindo, ó, ele é azul. Não tinha isso. E prova técnica para que esse produto serve. Mudou o conceito. Eu acho que o avanço da tecnologia tá vindo de mãos dadas junto com o avanço da cardiologia intervencionista e estrutural, né? Sim, A gente tem uma parte crescente muito grande na cardiologia estrutural. O Maurício aí, acho que teve um contato nesses últimos 2 anos, né, Maurício, muito forte de cardiologia estrutural. sim. E hoje a gente faz coisas impressionantes. O Maurício, acho que participou, né, Maurício, da TAV com mínimo contraste ou pouco contraste, que acho que foi a tese de doutorado do Pedro Nix, utilizando o CO2. Então, e a população está vivendo cada vez mais graças a isso. E a gente vai ter agora cada vez mais essas doenças, né? Estenose aórtica, então valve mitral, valve aórtico, todo esse fechamento de leak. A gente está ficando cada vez mais especialista em coisa que antes era tratamento clínico, né? Então, Ou cirúrgico. mas a cirurgia microinvasiva, ela é tecnológica, né? Então, aí é a resposta, né? Foi desenvolvida uma tecnologia e, obviamente, vai evoluir de uma forma. Com Brilhante. certeza, brilhante. É, Posso fazer a pergunta? pode, vamos Tá, lá, Lu. eu queria fazer uma pergunta para o doutor Maurício primeiro, porque ele falou dentro da palestra dele, ele fez uma colocação que eu achei assim, super pertinente, e eu queria perguntar em cima dela, né? Porque eu observei que o senhor falou alguma coisa referente sobre interpretar os dados e as evidências que as tecnologias estão ofertando, tanto para o médico quanto para a equipe meio que auxilia vocês durante o procedimento. Porque não sei se o senhor concorda comigo, né? Minha pergunta é: o senhor acha que simplesmente ter a tecnologia é uma resposta para o sucesso, ou essa interpretação é fundamental tanto para a equipe meio que assiste vocês ter esse conhecimento, né? Não porque ela vai fazer, mas porque ela vai auxiliar vocês durante o procedimento, e o quanto que isso veio agregando, né? O conhecimento na interpretação do que vocês estão fazendo na utilização dessa tecnologia. Não, sem dúvida. Essa é uma excelente pergunta, Luciano, e até obrigado por esse questionamento. É um caminho de dupla mão, né? Você precisa ter essas duas coisas associadas. Uma que é a melhor tecnologia disponível, ou pelo menos uma tecnologia adequada para o sucesso da intervenção, e a outra é saber interpretar o que você está analisando e está familiarizado com o seu equipamento e com os resultados. É vital ter esse treinamento, não é uma coisa simples. Com certeza, as ferramentas de inteligência artificial e o aprimoramento tecnológico vão auxiliar nesse tipo de interpretação e de, digamos assim, auxílio da tecnologia. A tendência natural é as coisas ficarem cada vez mais fáceis, né? Uma solução de mercado que é mais fácil, ela é incorporada mais rapidamente, ou seja, ela tem uma capilaridade maior, então é natural isso, mas é natural que à medida que você vai se aprofundando, você precisa ir treinando mais para ter essa compreensão do que está vendo. Então, sem dúvida nenhuma, você precisa ter a tecnologia, mas também precisa saber interpretar, né? Então, é extremamente importante estar acostumado com o equipamento e com o que você está vendo. Dito isso, essa questão de multidisciplinaridade eu acho vital. Eu tive uma experiência muito favorável lá na Holanda, em Rotterdam, que os próprios técnicos de radiologia do X
ficavam na sala de comando, às vezes entravam junto, mas eles ficavam na sala de comando e eles avaliavam, junto com o operador que ficava em campo, a imagem intravascular. Então, eles tinham já o treinamento para interpretar o que eles estavam vendo, a quantidade de cálcio, por exemplo, o tamanho da lesão a ser abordado. Então, eles ativamente comentavam e propunham o tamanho do balão, o tamanho do stent, e isso só tem a agregar, né? Naturalmente, quando você toma uma decisão compartilhada com mais pessoas e pessoas com experiências diferentes e treinamentos diferentes, você tem um sucesso maior. Isso é inquestionável em qualquer área. Então, eu acho que, claro, tem que ter esse treinamento. Eu acho que todo mundo da equipe tem muito a acrescentar, seja em qualquer tipo de intervenção, e é totalmente viável aprender esses conceitos. Não é algo simples, mas se você tiver um programa estruturado de hemodinâmica, com técnicos, enfermeiros, enfim, que rotineiramente façam esse tipo de intervenção ou tenham treinamento para esse tipo de intervenção e sejam encorajados a participar dessas decisões, eu acho que tem tudo para ter um sucesso e é plenamente factível essa solução. Sobre os comentários, enfim, desculpa só me prolongar um pouquinho, sobre a questão dos exames de multimodalidade, que são esses exames com menos radiação ou incorporando um exame no outro, eu acho fantástico. Esse é o novo cenário. Nós temos as imagens de tomografia em conjunto com a fluoroscopia durante os procedimentos estrutural. Isso nos auxilia sobremaneira a guiar desde punção com ecocardiograma transesofágico, a guiar a punção intratrial, que é quando nós funcionamos um septo para o outro, a guiar o implante de próteses percutâneas, como TAV, mitral, e que nem o Rodrigo falou, da TAV zero contraste, também auxilia a diminuir tanto a redução de contraste quanto de radiação para o paciente. Fantástico. Outra coisa que o senhor falou também, que a gente tem muito conhecimento de aves, né? Todo lugar que tem o OCT, né? E o senhor falou sobre a maneira como que o OCT ele interpreta, não sei se eu entendi direito, né? Que ele interpreta melhor as informações a respeito do cálcio do que o próprio Aivos. E então ele assim, ele não promove aquela sombra acústica que o Aivos costuma promover devido à massa, né, calcificada que ele encontra no caminho, então ele não promove isso ou ele promove alguma coisa similar? Obrigado pela pergunta. Realmente é um assunto muito importante. Eu poderia dar uma aula só desse Só tema e disso. ainda ia faltar tempo. Uhum. Então, realmente, eu tive que fazer uma concessão de tempo e não entrar muito em detalhes. O IVUS, a tecnologia do IVUS e PEC, pessoal, me corrijam se eu estiver errado, por favor. Ele se baseia em ondas acústicas. Então, o catéter ele emite o som bate nas estruturas analisadas e volta. Então, isso gera algumas implicações. Por exemplo, com cálcio, você tem uma obstrução. A onda de som ela não consegue passar de maneira adequada. Você tem essa obstrução pelo cálcio. Você consegue ver a placa calcificada, mas é muito difícil dizer a profundidade desse cálcio, até onde ele vai. E pelo fato de ter o som também, o pullback acaba sendo mais demorado em relação a AIVOS, porque você tem essa questão dinâmica da onda mecânica. O OCT, ele é uma tecnologia que ele usa espectrometria, ele usa a imagem eletromagnética, ou seja, ondas eletromagnéticas, na verdade, que são ondas de frequência e velocidade muito mais rápidas. Então, o pullback acaba sendo mais rápido, você consegue fazer a corrida mais rápido, o pullback é corrida. E o cálcio, como ele não tem essa interferência de som, ele consegue delimitar de maneira um pouco mais adequada as bordas de cálcio, a Nossa. espessura de cálcio, a profundidade de cálcio. É claro, a contrapartida de que você não tem uma penetração, ou seja, uma profundidade tão alta. Porque como a resolução dele é muito intensa, você tem uma definição de imagem muito boa próximo ao catéter, mas essa definição de imagem, essa penetração de onda eletromagnética, ela vai se perdendo com a profundidade. Então, ele é melhor para ver o cálcio, para delimitar cálcio, mas às vezes quando o cálcio é muito profundo ou muito distante, ele não acaba não sendo tão bom, pela questão de distância mesmo. Fantástico. Muito bom, Maurício. Maurício, na sua aula, você apresentou alguns dados sobre ultrassom e o OCT também. Essa pergunta vai para você e também para o PEC.
vocês acham que esses dados são suficientes no sentido de custo-efetividade, custo-benefício, para ser usado na nossa realidade, para aumentar essa porcentagem que você colocou aqui, 3, 7% numa rotina dentro da sala de hemodinâmica é pouco. E se vocês acham que para a nossa realidade de Brasil é custo-efetivo, isso falando no geral. E quando, Maurício, você como intervencionista, não abre mão do ultrassom ou do OCT, imagem intravascular. Que achou essa parte comercial aí, isso é melhor você responder. Tem mais Tá aí, dados. você acabou de me dizer que realmente, né, continuamos com oportunidade, né, porque é muito pouco usado, né? É muito pouco usado porque, de novo, não tem muita evidência que mostra favoritismo, né, ou estatisticamente significante você usar ou não. A gente sabe de hospitais que usam mais o Argos e no mundo deles eles têm realmente um paciente a longo prazo aí com menores eventos pós-natal. Mas, de novo, no dia que alguém fizer um estudo, que eu acho que, não sei se, na minha opinião, assim, não sei se vai ter mesmo, que vai mostrar, olha, se usar o Argos, todos os estudos mostram que usando o método de imagem, aí não é nem o Argos, você tem uma melhora, isso é que tá. Não nada dizendo assim, olha, vai do Argos, porque, né, então já teve melhor recomendação, tudo. Mas com certeza, se o hospital se preocupar usar método de imagem para longo prazo, ou tratar o paciente de uma forma, para casos mais complexos, vamos dizer assim, ela vai ter um custo efetivo menor. Então, isso é um trabalho que a gente tenta fazer junto com algumas operadoras e com alguns hospitais e vem dando resultado. Mas, coincidentemente, estamos no momento que a gente vive hoje, não é um momento muito bom para trazer resultado. Mas ainda pendente lá de pandemia para resolver ainda. Mas sim, sabe, né, existem estudos, né, e não é estudo da Boston, que mostra que a diagnóstica guiada por um método de imagem, ela tem um custo efetivo. Você pega ali, Não estou estão ouvindo, Peck. tá ouvindo? Não, falhou um pouquinho. Melhorou agora. A internet também não é das melhores. E aí, assim, também mostra efetividade, vamos dizer assim, porque quando você está usando método de imagem, naturalmente você vai escolher o estente certo e economizar, às vezes, embalando. E aí acaba tendo essa economia também. Né? Mas de novo, isso está evoluindo. Eu acho que, pegando o tema, né, da aula, vai mudar a partir do momento que você vai ter uma análise de banco de dados ou de resultados muito mais rápida, que vai te mostrar a efetividade disso. Mas, enfim, o Dr. Maurício comentou do estudo, até eu anotei aqui, Ultimate, que foi um dos precursores aí do porquê o stents tem que ser otimizado. Né? Então, principalmente nos stents de gerações que tem hoje, e os próximos vão vir, otimização de stent é algo fundamental. E aí eu deixo para o Maurício responder quando que você tem o uso do wireless, porque você sabe que vai te dar problema se você não tiver com imagem em mãos aí. É uma pergunta muito válida essa questão de farmacoeconomia, até porque, além do preço do catéter de imagem, seja EVOS ou CT, tem que lembrar também a questão de tempo de sala, tempo de operador, né? Sim. Então, claro que a longo prazo a gente já tem evidências clínicas de que é muito favorável, né? E aí você veja que até antes, você pode até considerar uma lesão simples, mas o OCT teve impacto em quase 90% na mudança de estratégia do operador. Então, às vezes você usa um balão a menos ou faz uma coisa muito mais tailored, né? Muito mais adequada ou, digamos assim, personalizada para cada paciente. Isso é um fato. Agora, por questões também de financeiras, de convênio, SUS, essa questão de farmacoeconomia, ela tem várias nuances, então acaba sendo complicado de responder uma pergunta
dicotômica, né? Agora, na minha opinião, a gente sabe que o IVUS ele ajuda muito em relação à expansão de stent, questão de trombose. Então, idealmente, a gente usaria em todas as lesões para definir, né? Mas lesões de tronco, por exemplo, assim como a maior parte dos operadores, eu me sinto muito mais confortável em fazer com IVUS do que sem. Então, se eu tivesse que escolher uma única situação na qual a imagem seria meio que imprescindível, seria naturalmente para lesão de tronco, porque é uma situação catastrófica, né? Uma trombose de stent em tronco, É, ou qualquer desfecho adverso. exato. Perfeito, perfeito. Rodrigo e Peck, eu tenho uma dúvida, vocês comentando um pouquinho a tecnologia e o trabalho de vocês. O Peck eu acompanhei um pouco o trabalho dele, principalmente no INCOR, mas como que é o dia a dia de vocês dentro da sala de hemodinâmica, junto com a radiologia intervencionista ou com o cardiologista, e principalmente aí nos procedimentos estruturais, nesses projetos que tem o INCOR, nesses estudos, né, clínicos, como que é a interação de vocês na prática, no dia a dia, com o cardiologista, com o profissional médico? Eles é aceito quando vocês sugerem alguma coisa? O PEC, por exemplo, na imagem do ultrassom, como funciona o dia a dia de vocês? Conte um pouco para a gente. É, essa, Rodrigo. Uma boa pergunta, né? Eu acho que eu comecei como especialista, né? E estou voltando, dobrando ela que vem. Que eu acho que isso é uma resposta do como o mercado brasileiro, né? Está se comportando em relação ao especialista. Eu gosto de responder isso. Já me fizeram uma pergunta parecida, assim. Há muito pouco tempo atrás, foi apresentado aqui hoje, no histórico, você tinha balão e stent, stent farmacológico. Hoje, uma única, se você pega aí 4 indústrias principais, cada uma tem facilmente para angioplastia mais de 14 produtos. Então, é difícil você hoje saber de todos os produtos e tudo que você pode extrair deles e principalmente botar na tela. Então, é importante ter um especialista. E o mercado, né, principalmente estrutural, por exemplo, aceita bem isso. Né? Você preparar a válvula de acordo com a indústria pede, é, você já participa, né, de toda a história do paciente, que válvula que vai usar, como é que vai, que cateter que vai usar, tudo. E na angioplastia complexa, no CTO, é, lesões calcificadas, tudo, eu também vejo isso. Às vezes o médico me pergunta qual que seria o plano de ação ali. Isso está sendo um pouco herdado do próprio CTO, que você tem que ir armado, né? E hoje, para tratar, às vezes, um tronco também, olha, eu tenho essa imagem aqui, às vezes uma imagem de raio-x mesmo, o que você recomenda? Antigamente, eu quero um rotableta. E quantas vezes só com rotableta sofreu para fazer angioplastia? Ele quer rota, quer um cut, quer pede, às vezes eu até falo, ó, acho que é importante chamar o pessoal da Shockwave, porque tem stent envolvido aí. E mexer com antectomia rotacional e dentro de stent não é, não é muito interessante, né? Faz, mas não é recomendado. Então, assim, mas respondendo para a gente não ter muito tempo, eu vejo que hoje, antes ele falava assim, doutor, só antes de usar esse balão. Então, hoje eu participo, eu acho que eu gasto muito mais tempo hoje conversando sobre o paciente, qual a gente vai fazer ali, e discutir o material, e durante a sala, depende do que está acontecendo, uma sugestão, microcatéter, alguma coisa, seja muito bem Legal. aceito. Bacana escutar isso, legal. Antigamente você via, né, só deixa que quem está conduzindo aqui sou eu. Hoje não, hoje às vezes eles param, e aí, o que eu faço aqui, né? Então você vê isso para qualquer indústria, qualquer especialista de qualquer indústria, você percebe os médicos pedindo ajuda. Cadê o- Da minha parte, o que eu diria, assim, eu tenho mais de 11 anos aí já com experiência com application, né? Não só dentro da GE, mas na GE já há mais de 8 anos como funcionário direto. Então, a gente vê que, em primeiro lugar, quem está dentro de sala, que não é médico, tem que saber ter uma conduta adequada, né? Então, a gente tem que saber o momento de falar, a gente tem que entender o procedimento, entender o momento do procedimento, onde a gente pode sugerir.
Eu já vi caso de application, por exemplo, que um médico virou para o outro durante o procedimento e falou: esse cara não pisa mais aqui porque ele não sabe o que ele está fazendo aqui dentro, entendeu? Aí fala: não, próxima vez vem o Rodrigo porque o Rodrigo sabe. Então, assim, a gente tem que saber conduzir, tem que estar entendendo o que o médico quer ver para a gente saber o caminho. Tem que conhecer de procedimento para você, em alguns momentos, falar: doutor, vamos tentar por essa outra ferramenta para você ter uma visão diferente, para você enxergar melhor essa anatomia de uma outra forma que pode te ajudar a ter a melhor conduta. Então, saber ter esses caminhos é bem importante. E na parte de cardio estrutural, eu vejo, assim, particularmente comparando com outras modalidades, que o cardiologista é menos acostumado ao uso de tecnologias 3D, por exemplo. Até porque na prática do seu dia a dia, dos procedimentos de rotina, não se usa isso. Utiliza. Então, para cardio estrutural, por exemplo, aconteceu um caso comigo de um procedimento ao vivo, sendo transmitido, auditório local lotado e sendo transmitido para o mundo inteiro, onde o médico deixou eu ajudar bastante ali no procedimento, acabou o procedimento lá do lado de fora, ele falou: nossa, Rodrigo, foi imprescindível o uso da tecnologia nesse momento. Se a gente não usasse o software, eu teria desistido do procedimento. E, naturalmente, ele ia passar uma vergonha ao vivo, né? Porque o procedimento, por um caso ao vivo, e estava numa zona cinza ali muito limítrofe, e aí, do lado de fora, ele me falou isso. Eu falei: doutor, só quero te lembrar uma coisa. Eu procuro acompanhar casos em vivo em todo lugar. Eu já vim aqui mais de uma vez. Eu sei que o senhor não gosta muito da tecnologia, mas aprenda a usar, porque num caso como esse, que foi imprescindível, se você sabe usar, você decide se usa ou não. Agora, tem alguns que às vezes, o caso é complexo aqui, eu não quero me preocupar com outra coisa, quero fazer o que eu sou acostumado a fazer. Então, às vezes, num caso como esse, que seria imprescindível, o paciente teria pagado o preço, entendeu? Então, eu procuro saber muito bem, procurar me posicionar bem, estar próximo e, como eu falei, trabalho com equipamento da GE, me avisa aí se for ter procedimento complexo, que a gente procura dar esse acompanhamento e fazer usar, porque a parte de cardio estrutural é muito nova e eu vejo que precisa de um acompanhamento porque não tem muito treinamento. Inclusive, a gente está entrando até no SBHCI para fazer parte dos treinamentos de sociedade para poder ajudar a dar segurança para que usem na ponta, porque não adianta comprar o equipamento, ter a ferramenta e não souber usar. Uma das coisas que eu tinha anotado aqui, vem bem de encontro com o que você está falando, Rodrigo, que a própria tecnologia dos angiógrafos, elas são muito subutilizadas, a básica já é subutilizada, né? E uma pergunta que eu tinha para você era para perguntar, mesmo voltado para essa parte estrutural, né? Que a tecnologia de que vocês têm aí na GE, ela colabora para o planejamento TAV, né? E de potenciais procedimentos de substituição valvar, né? Tipo, tanto a aórtica quanto mitral. A gente sabe que já tem alguns casos que eles estão também fazendo para tricúspide. O que tem de tecnologia no equipamento que ele vai colaborar? Você falou agora no procedimento, durante o procedimento, mas para o planejamento ele também faz essa fusão de imagem, porque a gente sabe que utiliza imagem tomográfica para fazer o planejamento da escolha da válvula devido ao tamanho, ao perímetro, né, do anel valvar. Não só o perímetro, né? O que Um acontece dos na pontos. maioria, né? O que acontece na maioria dos casos é que o cardiologista manda a tomografia, direciona para alguém da indústria que vai fornecer a prótese, né, a válvula. Eles fazem a medição e geralmente manda a medição já para o médico e já traz a válvula. O que eu fomento? Doutor, você tem a indústria como seu aliado, mas faça você o seu planejamento no software para que você possa discutir com a indústria. Aqui você está me indicando uma 26, por que não uma 28? Entendeu? Se você faz o seu planejamento e aí debate com alguém que já fez também o planejamento, que está te trazendo material,
Então, você tem mais argumento, mais subsídio e você consegue planejar antes, porque tudo, a altura das coronárias, a inclinação da Meio de válvula, Valsalva, tudo. cúspide, Isso. cúspide. E, por exemplo, nós tivemos um caso muito interessante com que o Dr. Maisano veio para fazer um procedimento em Brasília e eu fui no dia anterior para a gente planejar e foi feito um kissing valvar. O paciente é para colocar uma válvula na mitral e ia fechar a via de saída da válvula aórtica. Então a gente fez um planejamento em simultâneo, onde foi abertas as duas válvulas juntas. E Caramba. né, na hora de abrir essas duas válvulas, o paciente teve ali uma perda de ritmo cardíaco, tiveram que entrar com droga, tirar a mesa, vai, volta. E o doutor Maisano me chamou depois do procedimento e falou, Rodrigo, uma das partes mais cruciais foi que na complicação do procedimento, eu puxando a mesa, mexendo no arco antes de pisar no raio-x, eu já estava vendo a anatomia do paciente, eu sabia exatamente a hora que eu pisasse no raio-x, a imagem que eu ia ter, da posição que eu precisava, que eu não podia perder um segundo de procedimento. Então ele falou, olha, o resultado só foi muito bom porque eu tive uma segurança muito boa com o equipamento. Então, hoje a gente observa que, antigamente, principalmente quando a gente dava aula de imaginologia, os próprios alunos interrogavam a gente, né, se essa quantidade de modos de imagem não seria até, em alguns casos, perfumaria, quando começou a própria renderização até dos próprios imagens de ultrassom, né? E a gente observa que não, que quanto que vem integrando, né, doutor Rodrigo? Sem dúvida. E a importância de você conhecer o aparelho que você está trabalhando, né? Então, a gente às vezes trabalha em 2, 3 hospitais, e cada hospital tem a sua particularidade, a sua máquina. Tem algumas tecnologias que eu gosto, por exemplo, no Samaritano, eu trabalho com a Philips, e tem 2 movimentos do arco que eu aprendi a fazer recentemente também com um profissional da Philips, ele me ensinou, que é memorizar a projeção que você quer. Então, apertando 2 botões, eu já coloco na cranial que eu deixei de referência e com outro botão eu coloco na caudal que eu deixei de referência. Isso me economiza muito tempo. No momento ali de tratar um tronco, que você tem um balão insuflado, ou você está liberando um stent no ósseo, enfim, várias situações, isso me ajuda demais. Então, eu acho que vem um pouco disso que vocês estão falando. E, às vezes, eu tento conversar, de fato, com o técnico do aparelho, quando eu venho para o hospital, que é para tentar aprender essas vantagens e Uhum. essa tecnologia diferenciada que cada vez vamos ter mais ao nosso favor. E, de fato, a gente não utiliza. O cardiologista utiliza muito pouco que a máquina tem à disposição. Eu acho que realmente isso é uma lição de casa para a gente. O nosso Sim. lá também tem isso. Também, Então, também faz isso. quero aprender com vocês. Pode deixar. E não só isso, né? Da posição que facilita muito, mas depende do operador ali só programar e trazer isso muito rápido. Nós na GE trabalhamos com 60 posições de memória que você pode gravar. Você Bacana. tem os spins rotacionais cardíacos, onde um paciente com suspeita de CAT branco, com problema renal, você faz rodando no coração. E às vezes com 2 injeções você já viu todas as coronárias, já dá até para, né, em alguns casos, tirar o paciente da mesa, ou vai só numa projeção ampliada da onde você precisa. Então tem muita coisa. A gente tem o stent vis de visualização do stent sem contraste e também tem com contraste. Você pode fazer com contraste antes e depois depositar o stent para saber se você realmente não vai ocluir um ramo ou está na posição correta. Então são pequenos detalhes que podem ser muito importantes para cada procedimento. Então, como eu falei, por isso que minha função foi criada. Eu já fui a application tem a sua função e eu continuo fazendo um pós, né? Tentar dar o suporte para continuar desenvolvendo. Eu fiquei apaixonada por aquela imagem de OCT integrada lá, mostrando o stent de uma forma maravilhosa, né, doutor Rodrigo? Né, doutor Maurício?
bem fantástico. Mais algumas colocações? Deixa eu ver aqui o que que eu tenho aqui. Bem, a evolução dos próprios procedimentos, não, desculpa, os próprios equipamentos, né? Ele foi agregando e fazendo com que os tratamentos também evoluíssem simultaneamente, né? Trazendo novos desfechos aí. E uma das coisas assim que eu acho que eu gostaria de falar, não sei nem se é pertinente na aula de hoje, mas saber da importância que tem essa parte que tanto o doutor Rodrigo aí bateu na tecla da quantidade de radiação que eles recebem. Lembrando que o paciente também recebe uma dose elevadíssima, que pode chegar a níveis radioterápicos, e o acompanhamento desses pacientes pós-procedimento, a gente precisa pensar em alguma coisa aí no decorrer do futuro, para estar agregando informações, né? Trazendo dados, para que a gente possa saber como que a gente deve atender esses pacientes após o procedimento, tá? Só um complemento, a maioria dos equipamentos, aliás, todos os equipamentos, eles mostram a dose por área, né, do paciente. É um valor um pouco vago, né? A GE sempre trabalhou, sempre eu digo assim, há 20 anos que a GE já trabalha com a dose absorvida do paciente. Sim, Então, o mapa tridimensional, você consegue saber, inclusive, o equipamento te avisa se mesmo que você não chegou no limite de dose, que já seria um limite para aquele paciente, se a região da pele do paciente não está recebendo muita dose de radiação nesse ponto específico. Se você chegar numa característica desse equipamento, dá um aviso na tela pedindo para você mudar um pouco a projeção de entrada do raio-x no paciente. E uma coisa que eu vejo muito, característica que geral, tá, América Latina toda, é que em muitos lugares não é feita a anotação da dose de radiação que o paciente recebe. Tá? E o equipamento gera esse relatório de dose. Então tem muita gente que nem nunca viu e nem nem olhou, entra, não sabe nem fica. nem olhou. Então assim, é importante sim. E uma coisa é o que o equipamento pode dar, como o operador manipula, porque o nosso equipamento você pode manipular até 98% da dose. E por isso também é sempre bom ter equipe multiprofissional, onde cada um, né, na sua função, um auxiliando o outro, ajuda a ver também, ó, doutor, não dá para diminuir um pouco os pulsos, aí esse procedimento vai ser longo, vamos diminuir a taxa de quadros, vamos diminuir um pouco a dose, a fluoroscopia, se não está vendo um microcatéter, alguma coisa, vamos baixar a dose, deixa a imagem um pouco granulada, mas vamos baixar muito a dose. A gente tem no mesmo equipamento médicos que trabalham com 3 vezes mais dose de radiação. Então, a gente tem uma característica que a fluoroscopia, os principais concorrentes trabalham com o mesmo detector que é fabricado, né, fora, né? Não é deles, eles compram e usam o detector. A fluoroscopia deles trabalham com 3 a 4 vezes menos dose de radiação do que a aquisição. A GE trabalha com até 8 vezes menos dose de radiação da fluoroscopia comparado à aquisição. Então, assim, a importância de saber usar, por exemplo, gravar fluoro numa Uhum. imagem que já foi o suficiente, de não ter que pisar no outro pedal e dar 8 vezes mais dose só para rever uma imagem que você já acabou de ver. Então, pequenos detalhes fazem muita diferença. Diferença no final, né? Hum. Doutor Rodrigo? Perfeito. Não, perfeito. Isso de a gente é treinado, né? A gente brinca que a gente sai formado e com uma formação de uma escola. Com o Maurício tivemos a mesma formação no INCOR e a gente, eu hoje julgo que a gente usava muito contraste e muita radiação. Então aquela pré-dilatação, pós-pré-dilatação, 10 ml de contraste. Você dilatava, insuflava o balão, você filmava, não gravava a fluoroscopia. Isso eu vim aprender depois, né, trabalhando com o Rodolfo Staico, do Dante Pazanese. Ele é um paranoico do raio-x e do contraste. O Peck sabe muito bem. Mas impressionante como hoje eu vejo, estou me moldando e treinando
para usar cada vez menos raio-x e contraste. E hoje eu vejo que o exame fica mais limpo, né? Não precisa de todas aquelas imagens desnecessárias quando você vai ver no final do procedimento. E você vê que o resultado final é muito bom, você só tem que treinar a sua cabeça, né? Treinar a sua cabeça, e ele brinca, né? Ele fala, a gente tem a impressão que a gente tem que treinar a mão. Não, primeiro você tem que treinar seu olho e a sua cabeça. A mão se acomoda depois. Então, você treinar, usar, ver a lesão com menor número de projeções, lógico, tem vezes que não tem jeito. Mas quando não tem jeito, não é a angiografia que vai falar para você, é a imagem intravascular. Não adianta você fazer 30 projeções, às vezes não tem jeito. Às vezes é melhor tirar de sala e pede a liberação da imagem intravascular para o convênio. Paciência, reestuda depois. Então, eu acho que a principal mensagem, né, integrando tudo isso que a gente aprendeu, é usar a tecnologia ao nosso favor, usar a tecnologia ao favor do doente, que é o principal objetivo. Então, entregar um resultado ótimo com a otimização do stent, com a imagem intravascular, e com uma segurança adequada, com mínimo contraste, com mínima radiação, aí tanto para a gente como para o doente. Tudo bem. Acho que a gente pode começar a fazer a nossa despedida para a gente encerrar. Eu estava observando aqui, as perguntas não chegaram para a gente. Eu acho que tem alguma coisa aqui desativada, eu vou pedir para ativar para amanhã. Então, aos nossos participantes, se vocês tiverem alguma dúvida do que a gente falou sobre hoje, né? Vocês podem mandar no e-mail do eventos, né? @ esse lá, o e-mail oficial, que está lá na nossa página no site. Pode mandar suas perguntas, a gente vai direcionar aqui para os palestrantes e enviar para vocês, ok? Para vocês não ficarem sem respostas, tá? Peck, quer falar alguma coisa para finalizar? Tranquilo. Doutor Rodrigo? Obrigado pelo convite e agradeço também aos palestrantes e painelistas aí, discussão de alto nível. Muito obrigado. Doutor Maurício? Só agradecer. Agradecer a você, Luciano e a Rodrigo pelo convite e muito sucesso nos próximos dias também. Amém. Rodrigo? Agradecer o convite, mais uma vez estar participando com vocês aí, poder compartilhar e participar desses debates muito bons. Certo. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao doutor Rodrigo, ao doutor Maurício, né, que fazem parte aí do canal HR, né, que é a Hemodynamic Research, e que veio fazer essa parceria conosco, que vai agregar muita coisa aí. Espero no futuro poder a gente também estar desenvolvendo outras coisas juntos, né, porque a gente não veio para brincar, acho que cada um que está aqui, o que a gente quer ofertar para vocês é um pouco do conhecimento que a gente tem. Então, eu espero vocês no dia de amanhã. Nós vamos estar falando sobre a radiologia intervencionista nos tratamentos oncológicos, também com profissionais meios maravilhosos, tá? E espero que a gente tenha muito aí para associar, né? Tanto para a gente quanto para vocês aí de conhecimento. Então, até amanhã, pessoal.